Hoje nós vamos falar sobre angústias, feridas, medos, preocupações, coisas que afligem o nosso dia a dia. Caso você esteja assistindo essa live, esse vídeo depois, né, na gravação, deixa aqui embaixo os seus comentários. Fala um pouco sobre o que você achou do tema, se esse tema é relevante, se te ajudou, se a gente poderia fazer outros temas parecidos com esse. Enfim, colabore aqui comigo e com a Tenda São José, com a minha esposa, para que a gente sempre traga um conteúdo que faça diferença na sua vida, que você vai gostar muito de poder ouvir. Eu pensei muito no tema de hoje, né? Porque uma das minhas alunas essa semana me ligou, me mandou uma mensagem, né, no Telegram, relatando uma experiência que ela teve. E ela dizia o seguinte: Mateus, eu tenho a impressão que para chegar ao monte da cabeça fria e do coração quente, né, que é o lugar hipotético, imaginário, que a gente brinca aqui, dizendo que a pessoa tem a cabeça tranquila, fria, serena, calma, e o coração quente porque ela transborda, né, o amor de Deus, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a inquietude apostólica. Aí ela disse para mim assim: Mateus, eu tenho a impressão que para chegar no monte da cabeça fria e do coração quente, eu preciso avaliar o que eu estou carregando na minha mochila. Talvez seja necessário deixar algumas coisas que eu estou carregando para trás, esvaziar a minha mochila. Olha que interessante, achei muito interessante, isso casou muito bem com o que eu proponho aqui, né, nos nossos conteúdos, justamente isso, para que a gente caminhe de pernas firmes e uma maneira mais leve, para ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o propósito do cristão. Então quero dar a vocês todos boa noite, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam me escutando bem aí. Estou muito feliz de fazer mais esse vídeo para vocês. Preparei tudo com muito carinho, espero que vocês gostem, tá bom? Então, mais uma vez, quem for assistir depois, por favor, deixe os comentários aqui para a gente saber se você gostou e dar sugestões e dizer o que mais ficou, tá bom? Pessoal que está ao vivo comigo, hoje eu quero bastante interação, vamos interagir, quero que vocês escrevam o que vocês estão pensando, o que está passando pela cabeça, o que está passando pelo coração. Hoje, aniversário de Padre Pio de Pietrelcina, aniversário de nascimento dele, já que o dia dele é dia 23 de setembro, mas hoje, dia 25 de maio, é aniversário de São Padre Pio. Obrigado, Ana, por me lembrar do aniversário de Padre Pio. Vamos pedir com que ele dê para nós a intercessão hoje e sempre nas nossas vidas, no nosso caminhar. Padre Pio, um padre que fez muita coisa por nós, muita coisa pela igreja, com certeza está no céu intercedendo pela humanidade agora. Então vamos pedir a intercessão de Padre Pio, que ele esteja conosco nessa noite. Vamos começar fazendo uma oração, tá? Nessa live de hoje, eu quero começar contando para vocês uma história de uma pessoa que estava doente há 38 anos de cama. Mas eu já vou contar essa história para vocês logo depois da nossa oração. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Esteja conosco, Senhor Jesus, essa noite. Ilumina o nosso entendimento, abrasa nossos corações, Senhor. Que aqui, Jesus, ao olharem para mim, todas as pessoas vejam a Ti. É o Teu reino, Senhor, é a Tua palavra, é o Teu amor que eu anuncio. Que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e eu diminua. Ilumina, Senhor, as palavras que eu vou dizer aqui agora, que elas tenham serventia, Jesus, na cura. Que elas sejam capazes de curar, de acalentar, de acalmar os corações aflitos, Senhor. Todos estão em busca, Jesus, do Seu amor, do Seu toque, Jesus, da presença da Sua graça viva em seus corações.
Tudo isso eu te peço pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez tendo invocado o Espírito Santo, eu quero ler para vocês essa história dessa pessoa, desse homem, que estava enfermo há 38 anos. Peguem a Bíblia aí, se vocês tiverem Bíblia. Peguem a Bíblia aí que hoje eu estou bíblico. Nós vamos usar um pouco a Bíblia, tá bom? Eu vou fazer uma primeira leitura aqui com vocês rápida para contar a história desse homem. E essa história, ela está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 2 em diante. Tá bom? Então, Evangelho de São João, capítulo 5. Dizia assim: em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda, era o nome da piscina. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? João, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 6. Nós vamos parar a história por aqui. Eu quero que você reflita comigo um pouco, no início dessa nossa conversa de hoje, sobre essa pergunta de Jesus para esse homem. Você quer ficar curado? Vejam, essa pergunta não parece meio desnecessária? Ela não parece meio tola, meio boba? Será que precisa perguntar para um homem que está enfermo há 38 anos se ele quer ficar curado? O que vocês acham? Essa pergunta é boba ou ela é necessária? Veja, se ela fosse boba, se essa pergunta fosse tola, Jesus não teria feito. Mas ela não parece desnecessária? Não. Essa pergunta, pessoal, é fundamental e vai embasar toda a nossa conversa hoje aqui. E essa pergunta é para você, para mim, para minha esposa, para minha mãe, para minha irmã que estão me ouvindo aí hoje. Você quer ficar curado? Mas o que significa isso, Mateus? Quero ficar curado. O que Jesus quis com essa pergunta? Na verdade, essa pergunta é se você quer a vida de curado. Ou você quer se curar do desconforto que você tem para levar a mesma vida. Esse homem foi curado por Jesus. Jesus disse para ele assim: levanta, pega a sua cama e anda. Mas ele poderia ficar curado e deitar de novo na cama, não podia? No conforto que ele tinha ali. Ele estava acostumado com aquela vida. Quando Jesus pergunta para você e para mim hoje, nesse evangelho, ele quer dizer o seguinte, ele quer perguntar para você o seguinte: você está disposto, você está disposta a ser nova criatura? Eu posso, Mateus, eu posso, Ana, eu posso, Heloísa, eu posso, Cris, levar o homem velho embora? Ou a mulher velha embora? Você aceita essa nova vida da graça? Ou você só quer se curar porque você quer se livrar de um desconforto? Porque a minha cura, Jesus diz,
é integral. Eu quero salvar você como uma pessoa inteira, não só da sua enfermidade, na qual está te preocupando hoje. E aí, qual que é a sua resposta? Escreve aí. Eu estou disposto, Senhor, quero ser criatura nova. Escreve aí para mim se você quer ser criatura nova. Quero ser curado por inteiro. Eu aceito, Senhor, a nova vida da graça. Por quê, pessoal? A verdade é que nós criamos verdades sobre nós. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei quais são as suas feridas, quais são as suas mágoas, quais são as suas fraquezas. Mas quando você diz, eu sou... Vamos dar um exemplo simples aqui, não precisamos ir muito longe. Eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçosa. Quando você fala isso, o verbo se faz carne dentro da sua cabeça. Aquilo vira verdade para você. Eu sou assim mesmo. Eu não tenho mais jeito. Você se coloca numa posição de vítima. E essa posição de vítima, ela num certo ponto, ela é uma posição confortável. Porque você já se acostumou a reclamar, você já se acostumou com o que você está passando, né? Com esse cárcere, com essa prisão. Então você faz isso uma realidade na sua vida. E aí quando Jesus pergunta para você, você quer deixar de ser preguiçoso? Você fala, claro, Senhor, eu quero ser uma pessoa disposta, eu não quero ser mais preguiçoso. Estou dando um exemplo da preguiça. Você está mesmo afim de fazer as coisas que tem que fazer para ser disposto? Se alimentar melhor, fazer exercício físico, ter uma vida mais ativa, sei lá, acordar mais cedo, né? Por exemplo. Eu sou ansiosa, eu sou muito agitada. Eu quero que o Senhor leve embora só agitação, mas eu quero que a minha vida continue a mesma. Eu não quero mais nada, eu quero só que o Senhor resolva esse probleminha para mim, Senhor. Não é assim, né? Pessoal, que eu estou dizendo para vocês que a coisa funciona. Quando nós apresentamos as nossas fraquezas, Jesus pergunta para você e para mim, você quer abraçar a nova vida de uma pessoa curada? De uma pessoa que tem a mente serena? Ou de uma pessoa que não é preguiçosa, é uma pessoa disposta? Se você tem, por exemplo, a fraqueza da gula, né, um exemplo, bebe demais ou come demais, não sei. Quer ficar curado? Sim. Mas você topa fazer uma alimentação regulada? Você topa maneirar na cerveja? Você topa maneirar no álcool? Essa é a resposta que Jesus quer de cada um de nós. Quando Ele pergunta para mim e para você, você quer ficar curado? Ou você quer ficar curado para continuar na cama do lado da piscina? Eu quero uma vida confortável, Senhor. Leve embora só esse problema. Isso é uma oportunidade que Jesus está te dando para você se converter. O processo de conversão é contínuo. Quando nós conhecemos Jesus, aos pouquinhos, ao passar do tempo, nós vamos nos entregando cada vez mais para Jesus. Tem um santo que diz que a nossa conversão é como o raiar do dia, que o sol vai rompendo as trevas no horizonte e ele vai subindo devagarinho. E à medida com que ele sobe, a claridade inunda a terra. À medida com que ele vai subindo no céu, mais clareza, mais luz a gente tem na nossa vida. Então a conversão, pessoal, ela é um processo de caminhar. Talvez a ferida que você tenha seja uma oportunidade de converter-se a uma vida curada como um todo, como um indivíduo humano, espiritual e material, humano. Mas foi como eu falei, no fundo, a gente às vezes se acostuma com esses rótulos que nós criamos para nós mesmos, né? Eu sou assim.
né? Eu tenho esses problemas, eu sou fraco, eu sou pessimista, eu sou ansioso. E esses rótulos te deixam numa posição de conforto. É impossível sair, Mateus, dessa posição. O homem ficou 38 anos, até que Jesus perguntou para ele: você quer ficar curado? Bom, ou isso é uma posição de conforto para nós, né? Ou então eu não quero fazer nada a respeito para me curar. Vocês entendem, não? Eu já fiz alguns stories sobre isso aqui. Senhor, eu quero que o Senhor me cure, mas eu não quero fazer nada. Tá bom? Eu quero uma pílula mágica. O Mateus agora vai me dar uma pílula mágica, vai falar um versículo da Bíblia, eu vou ler e vou sair curado. Não é assim que funciona, né, pessoal? Pílula mágica não existe, não cai nessa daí. É preciso passar por um processo, é preciso que você faça a sua parte. Senhor, eu espero a sua intervenção sobrenatural. Ok, isso é muito bom. Jesus pode fazer tudo sem você. Mas os teólogos, os estudiosos, os psicólogos católicos dizem que na maioria das vezes, 98% das vezes, ninguém consegue precisar isso, mas na maioria das vezes, Deus quer a sua colaboração na sua cura. Ele quer realizar a cura que Ele tem para realizar na sua vida com a sua participação, te transformando num ser humano melhor, mais santo, mais caridoso, mais paciente, mais fervoroso, mais devoto, mais humilde, menos arrogante, menos fraco, menos enfim. Só que você está parado numa posição de vítima. Isso me aconteceu quando eu era pequeno. É uma mágoa que eu tenho. Então eu sou isso daí. Eu me caracterizo pela minha mágoa. Eu me caracterizo pelo meu trauma. Ou pela minha fraqueza. Nós já vamos falar um pouco de mágoa e de coisas do passado. Tá bom? Mas então, nós precisamos deixar a posição de vítima e aceitar, abraçar o desafio de sermos criaturas novas, de caminharmos com Cristo junto à plenitude da perfeição cristã, que também a gente confunde muito esse termo da perfeição cristã, né? Se eu sou perfeito, então eu não posso ter mágoas, eu não posso ter feridas. Calma aí, a gente já vai falar disso. Qual deve ser a nossa resposta quando Jesus perguntar para eu e para você: você quer ficar curado? Sim, Senhor. Eu desejo a mudança, eu desejo a conversão. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero a vida nova. Eu desejo, estou disposto a mudar. Eu estou disposto a renovar o meu interior. São Paulo dizia: é preciso que vocês se renovem pela inteligência. E o processo de conversão, pessoal, é um processo de conversão, é uma caminhada que não acaba mais. Só vai acabar no céu. Quando a gente chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar todos lá. Mas para isso, é preciso que você saia da cama. É preciso que você saia da posição de conforto que você está. O homem fica suplicando a Deus a cura dos bens, dos males, né, emocionais, vamos dizer assim, a cura dos males emocionais, mas ele não quer fazer nada. Ele não quer procurar o médico, ele não quer levantar a mão para pedir ajuda, ele não quer mudar os hábitos, ele não quer ler, ele não quer se instruir, ele não quer conversar, ele não quer fazer nada. Ele ajoelha e fala: Senhor, faz tudo para mim. Jesus pode fazer, meu irmão, minha irmã. Eu não duvido disso, eu creio em milagres. Mas normalmente, na história da Bíblia, na história da salvação, na história dos santos, ele faz a gente percorrer um caminho. Eu pedi a Jesus para parar de fumar. Eu fumei durante 20 anos. 22 anos, eu acho. Acho que 22 anos. Desde os 15 anos eu fumei. Numa oração, 6 meses depois da minha primeira conversão, vamos dizer assim, 6 meses depois, eu pedi a Jesus numa oração que me livrasse do cigarro. Eu nunca mais fumei. Esse foi o último dia, dia 21 de agosto de 2016. Nunca mais fumei, já tem 5 anos.
nunca tive recaída. Me curou. Assim, ó. Mas, em outras coisas, em outros desafios, não foi assim. Eu tive que caminhar. E ainda estou caminhando como vocês. Ninguém pode dizer que chegou, né, no estágio máximo. Não, nunca. Nenhum santo nunca disse isso. Né? Muito pelo contrário, os santos eram humildes e se reconheciam como pecadores. Né? Mas os santos lutavam. Todos eles lutavam, arregaçavam a manga, colocavam à disposição do reino todos os seus dons, alegres, com muita fibra. Então é preciso, pessoal, sair da zona de conforto. Qual é a zona de conforto que você está hoje em relação à sua mágoa, em relação à sua fraqueza, às suas feridas? Bom, Mateus, tudo bem. Então vamos lá. Já entendi que eu preciso fazer minha parte. Qual é a questão aqui? É preciso, pessoal, essa caminhada, é preciso que nós organizemos o nosso interior. Tudo que é exterior, que é percebido nas nossas ações, no nosso comportamento, vem de uma raiz interna. Se a raiz está fraca, o exterior vai ser prejudicado. Vai refletir o que está dentro. Eu já falei para vocês, a gente fez um vídeo sobre isso que diz: a ansiedade não é o problema. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tem que assistir. Tá aí disponível para vocês, para todo mundo poder assistir. Se você ainda não assistiu, assista. Porque é justamente isso que nós estamos falando. A consequência, né? Os seus medos, as suas frustrações, angústias, ansiedade, são consequências de um interior desordenado, né? Mas as nossas mágoas, tudo que a gente traz de ferida, elas incomodam muito a nossa vida. Isso gera um incômodo, né? Fico o dia inteiro pensando, fico o dia inteiro sofrendo, o dia inteiro lembrando. Mas nós podemos ter diferentes atitudes frente às mágoas. Veja você, tem muita coisa que quando a gente toma a ciência, né? Quando a gente toma consciência, a gente costuma reagir. E a nossa reação pode ser de várias maneiras. A gente pode esconder as mágoas. A gente pode lutar contra elas. A gente pode aprender. A gente pode participar da cura. Tem várias atitudes diferentes. Né? Tem pessoas que negam, que escondem. Então é preciso que a gente se abra para a ação da graça de Deus. Senhor, eu quero a cura integral, não só dessa enfermidade, mas do cristão Mateus, do cristão Vera, do cristão Shirley, do cristão Esther. Né? E dá para ele essa abertura. Cura-me, Senhor, com a tua graça. Cura-me, Senhor, com o seu Espírito. Mas, se depois de fazer a sua parte, de rezar, ainda tem alguma enfermidade, tem algum problema que está te incomodando, é preciso pedir ajuda, gente. É preciso procurar um médico. É preciso fazer terapia. É preciso se movimentar. Pega a sua Bíblia de novo aí. Ó, vou abrir aqui para você. Ó. Eclesiástico, capítulo 38. Honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura, e o médico recebe do rei o pagamento. A ciência do médico o faz levantar a cabeça e ser admirado pelos grandes. Da terra o Senhor criou os remédios, e o homem de bom senso não os despreza. Olha aqui, Eclesiástico, capítulo 38, versículo 5 agora. Não foi para manifestar o poder do Senhor que as águas foram adoçadas com um pedaço de madeira? O Senhor deu aos homens a ciência para que pudessem glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e elimina a dor, e o farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim, e dele vem o bem-estar para a terra.
Mais na frente, lá no versículo 13, versículo 12, ele diz, né? Reze, faça as ofertas, faça as oferendas, faça tudo o que você quiser, levante a mão para o céu, mas depois consulte o médico, pois também ele foi criado pelo Senhor. Não o afaste, porque você precisa dele. Há casos, olha o que diz o versículo 13, Eclesiástico, capítulo 38, versículo 13. Há casos que a cura depende só dele. Só daquele que você pediu ajuda aqui nessa vida. Pode ser um médico, pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser um colega, sei lá. Para quem você pediu ajuda. Tá bem, pessoal? Isso é a palavra de Deus, gente. Eu não tenho nada que só preciso ler para vocês. Tá bom? Ela é autoexplicativa, está escrito ali. Mas também o orgulho nos impede de pedir ajuda. Como que eu vou conversar com a Andréia? Como que eu vou conversar com a Valdereza sobre esse problema que eu estou passando? Porque, afinal de contas, eu quero esconder essa minha vergonha. É como se a gente tivesse quebrado. E a gente não quer pedir ajuda para o outro. Porque a gente é orgulhoso, né? Mas veja, a maneira com que você reage ao que te aconteceu, as suas feridas, as suas perdas, é uma questão de atitude. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que você não tem que viver o luto ou que não tem que viver sua dor. É claro, isso é da natureza humana, a dor é da natureza humana. A gente tem que, claro, chorar, colocar para fora, deitar no colo do pai e da mãe, deitar no colo do filho, extravasar as nossas emoções, isso não tem problema nenhum. Tá bom? O que não pode é deixar que isso que te aconteceu roubar o seu valor e roubar a sua alegria e roubar a sua vida. Aí é enfermidade, aí é patologia, aí você tem que cuidar. Tá bom? Mas vamos continuar aqui um pouquinho, olha só. A cura, às vezes, precisa ser paciente, nós precisamos ter paciência, persistir e fazer nossa parte. Tá bom? E tem muitas mágoas, pessoal, que a gente cultiva dentro de nós, que são ideias do passado. Vamos olhar um pouco para o passado, das mágoas da infância, por exemplo. Né? A gente tem dores por coisas que não vieram a acontecer. Vou dar alguns exemplos. Eu perdi alguém, ou eu perdi alguma coisa, ou eu sonhava com uma profissão e não consegui, ou sonhava com viver em algum lugar que eu não consegui, alguma frustração do passado que virou uma mágoa em você, né? Que você rumina aquilo, que você se frustra com aquilo. Se você parar um instante para pensar sobre a vontade de Deus, você consegue dissolver isso. Porque você não pode querer uma realidade que Deus não quis. Isso é o princípio básico da nossa caminhada. Não queira você algo que Deus não quis. Não é? Não queira você algo que Deus permitiu que fosse o contrário. Abrace a realidade. Você tem que entender que se aquilo não aconteceu, foi o melhor para você que não acontecesse. Confia nisso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você entregou seu coração para Ele, fica tranquilo com o passado. Ah, mas eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava. É um momento de luto, é um momento de tristeza, mas isso vai passar. Né? Reza, conversa com a pessoa na sua oração, reza pela pessoa. Né? Fica a saudade, é claro. A cura ela é um processo longo, até que você se ambiente de novo, né, com a ausência daquela pessoa que você gostava. Né? Ou se você, por algum momento, por algum motivo, perdeu o seu relacionamento conjugal, né? Se você se separou do seu esposo, se separou da sua esposa, entenda que isso é triste. Isso é triste. Mas se vocês já conversaram, isso não tem mais jeito, entrega para a graça de Deus, entrega para a providência de Deus, fica tranquilo, fica sereno. Um dia no céu o Senhor vai explicar, você talvez entenda no céu o que está acontecendo aqui agora. Mas não deixe de confiar em Deus. Não deixe disso tomar completamente a sua vida.
Algumas pessoas podem pensar que eu estou parecendo insensível aqui. Eu não quero ser insensível com ninguém, gente. Todo mundo aqui me escreve, me grava áudio, me manda as histórias aqui, eu choro junto, eu converso, eu dou ombro, eu escuto todo mundo. Mas, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Não me peçam para ser conivente, não me peçam para embarcar num plano pessimista. Não me peçam para ser nocauteado pela sua história, ou pela história que for, porque eu não serei nocauteado. Com a graça de Deus, não serei nocauteado. Já sofri muito no passado, já tive mágoas profundas, já tive muita frustração, inclusive frustrações do abandono do próprio Deus. Eu me senti abandonado por Deus. E foi o meu segundo momento de conversão. Porque mesmo não sendo amparado por Deus, eu decidi segui-lo, eu decidi amá-lo, eu decidi que eu não ficaria nocauteado. Outra hora eu conto essa história para vocês na íntegra. O que foi que aconteceu comigo? É como se Deus tivesse tirado a minha alma pelo ouvido, assim, ó. Tamanha foi a dor que eu senti. Mas isso me durou alguns dias, e eu rezando, pedi a Ele: Senhor, dai-me a graça de continuar vivo e de continuar te amando. E, gente, vocês não fazem ideia do conforto e de toda a paz que eu senti depois que tudo isso aconteceu. E isso me amadureceu, né? E talvez isso tenha abençoado o meu caminhar. Talvez isso tenha abençoado o projeto, né? Por quê? Porque quando você persevera, mesmo contrariado pelo que está te acontecendo, a graça de Deus te acompanha. Veja Pedro. Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, eis que Satanás decidiu te peneirar como trigo, e eu autorizei. E eu ficarei rezando por ti. Ele não falou autorizei não, eu ficarei rezando por ti. Aí Pedro disse para ele assim: Senhor, eu estou pronto para te amar e ir contigo até a morte. Vocês sabem dessa passagem? Jesus disse: Pedro, pois então, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, que tinha visto Jesus andar sobre as águas, que tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro, que tinha visto Jesus fazer milhares e milhares de milagres lá, operar milhares e milhares de prodígios, negou Jesus 3 vezes. Naquela noite, Pedro teve a segunda conversão. A primeira foi quando Jesus chamou ele para andar junto. E a segunda foi essa, na noite da prisão do Senhor, quando ele negou Jesus por 3 vezes. Mas nesse discurso, enquanto Jesus contava para ele, Jesus disse para ele assim: depois de te converteres, olha o que ele falou, depois que você for convertido, vai e fortalece seus irmãos. Vai que eu vou te abençoar na obra que você vai fazer. E Pedro o que fez? Foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Reuniu o rebanho, Pentecoste, a alegria. Mas Pedro sofreu o abandono de Deus. Isso se chama noite escura. Depois a gente pode falar um pouco disso outra hora. Tá bom? Mas eu também tive, o que eu estou querendo contar com isso tudo é que eu também tive frustrações, pessoal. Na minha vida, nem tudo deu certo. Eu tive perdas dolorosíssimas. E depois tive chances de reaproximação e tive perda de novo, né? De uma coisa que era muito, muito, muito importante para mim. Depois eu conto para vocês. Mas enfim, não quero ser insensível aqui. Eu também tenho dores, tá? Eu também tenho minhas mazelas aqui, as minhas fraquezas, as minhas feridas. Eu sempre vou ouvir vocês quando vocês vierem conversar comigo. E podem encontrar em mim um ombro amigo, tanto meu quanto da minha esposa. Mas não nos peça para sentar na calçada e ficar chorando 5 anos, né? Vocês entenderam já o meu recado aí. Eu não vou ser conivente com nenhum plano que seja pessimista, que seja, sei lá, às vezes até suicida, né? Não sei. Eu não vou ser conivente. Eu vou tentar te guiar por um outro caminho, que é o caminho da luz, que é o caminho da alegria, que é o caminho da vitória, porque Jesus é o Rei dos Reis. Dele é a última palavra, não nossa.
Tá bom? Então, uma outra coisa, pessoal, aqui, ó, vamos seguir aqui, ó. A nossa capacidade de amar, ela é limitada. A gente costuma condicionar o nosso amor. Eu amo se não me frustra, né? Então, quando a pessoa ela te fala alguma coisa que vai contrária ao que você esperava que ela te dissesse, aquilo te machuca, aquilo te gera mágoa, te gera trauma, não é isso? E quando você faz algo que você não deveria fazer, você mesmo se gera trauma. Por exemplo, eu bati de carro, atropelei alguém, né? Ou sei lá, fiz alguma besteira no trabalho e fui demitido. Não sei o que pode ter acontecido. Aí você fica se culpando. Ou eu fui infiel, minha esposa me largou. Ou fui infiel, meu esposo me largou. Ou, sei lá, não cuidei direito do meu casamento e aí a gente terminou. E eu fico me culpando, né? Quando a gente fica se culpando, a gente se coloca numa posição de juiz, que não é nossa posição. Nós não temos essa prerrogativa de ser juízes de nós mesmos. Nós temos que saber discernir. Mas julgar a nós, nos colocar num banco dos réus, para apontar para nós as coisas que a gente fez de errado, isso é posição de Deus. Nós estamos sentando no trono de Deus para nos julgar. Nós não podemos fazer isso. Está errado. Tem que parar de fazer isso. Tem que pedir cura mesmo. Tem que rezar muito mesmo. E tem que parar de ficar cutucando a ferida, gente. Ferida. Aconteceu. Aí leva um tempo para cicatrizar. Aí você fica coçando. O que acontece com ferida que coça? Não cicatriza. Porque você fica lembrando. Fica coçando. E é um pouco disso que eu ensino para os meus alunos no Renova-me, né? Parar de abrir as feridas. E tem como fazer isso. E não é difícil. 8 semanas eles levam para aprender a fazer. Eles param de abrir as feridas e começam a se abrir para a graça de Deus. Nesse curso do Renova-me, a gente fala sobre ferramentas para a organização da vida interior. Tá bom? Depois, se você tiver interesse nesse assunto, só se for do seu interesse, aqui no meu perfil tem um link para você fazer uma pré-inscrição para o Renova-me. Tá bom? Eu não vou te oferecer a inscrição para o curso de supetão assim, não. Eu vou te oferecer uma jornada da vida interior que deve acontecer em breve. Você vai passar por uma formação, um mini curso gratuito online, e aí você vai entender o que é o projeto do Renova-me. Tá bom? Aí, se for para você, se você achar que você deve se mover nessa direção, se você acha que organizar o seu interior é importante para você, então você pode daí integrar a nova turma do Renova-me que vai acontecer, tá bom? Mas enquanto isso, deixa a sua inscrição aqui, sua pré-inscrição, porque aí quando for acontecer a jornada eu te convido, eu te chamo, tá bem? Vamos continuar que nós já estamos chegando perto do final. Prestem atenção numa coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Nós vamos chegar no ápice aqui agora, tá, pessoal? Nós estamos chegando aqui no ápice. Quando nós estamos feridos, quando nós estamos quebrados, nós temos uma falsa percepção de valor. Olha aqui. Eu comprei uma taça de vinho, de cristal, linda. Linda a taça. A taça tem um valor relativamente alto. É uma peça cara. Porque ela é de cristal, ela é bem feita, ela é linda, não é? Meu filho quebrou a taça. Eu dei um vacilo aqui, ele pegou a taça e quebrou. Graças a Deus não se machucou. Mas ao olhar para a taça quebrada, na minha concepção, e na sua também, ela perdeu completamente o valor dela. Não é verdade? Uma taça em cima da mesa que você pode servir vinho, ou que você pode tomar alguma coisa, sei lá, um suco de cristal, uma taça bonita, ela tem um valor, ela está íntegra, não é? Agora, quando ela está quebrada, ela não vale de nada. Você está me acompanhando o que eu estou dizendo? Essa sensação de estarmos despedaçados, quebrados, não altera o nosso valor. Nós não somos coisa. Nós não somos taça de vinho.
Nada, nada tira o nosso valor. Talvez você esteja pedindo a cura, meu irmão, minha irmã, porque você esteja querendo resgatar o seu valor para Deus ou para alguém. Não é o caminho, porque o seu valor não foi roubado, não foi tirado pela sua mágoa, pela sua ferida ou pela sua fraqueza. Não. Deus não deixa de te amar por conta daquilo que te feriu. Ele foi ferido. Jesus tinha chagas. Jesus foi flagelado. E foi a maior entrega de amor que ele fez por nós. Prova de amor. Então o fato de você estar em pedaços não significa que você está aqui, que não tem mais valor, ou que você perdeu o seu valor. Nada tira o seu valor. Você precisa entender isso, porque a maioria das mágoas que você carrega são uma afronta contra a sua autoimagem, contra o seu alto valor, né? Meu pai, quando era pequeno, dizia que eu era não sei o quê. Então agora, quando eu sou grande, eu sou não sei o quê, porque eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? A síndrome de Gabriela lá. Enfim, nada tira o seu valor. Você é criatura feita das mãos do Altíssimo. Você é obra-prima. Ele pensou em cada detalhe da sua vida, cada segundo da sua vida é conhecido por Deus, cada centímetro, cada fio de cabelo, Ele sabe na palma da mão. Ele tem você escrito na palma da mão dele. E às vezes a gente tem essa impressão que nós somos coisa, que quando está quebrado não tem valor. Isso não existe, pessoal, tá bom? Põe uma reflexão, uma lente em cima disso. Agora, mais uma coisa interessante aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, gente. Se vocês entenderem o que eu vou dizer agora, talvez tenha valido a live para vocês, talvez seja a coisa mais bonita, mais densa, mais forte que você vai ouvir durante alguns dias aí, te garanto. Presta atenção. Jesus deseja mais o seu coração do que a sua cura. Vou repetir. Jesus deseja mais o seu coração do que a sua cura. Nós queremos a nossa cura. Jesus também quer, mas tem algo que ele quer antes, que é o seu coração. E dar nosso coração a Jesus independe do estado mental, do estado interior, do estado que for. Nós podemos a qualquer momento entregar o nosso coração para eles. Vocês entendem isso? Não é necessário não ter mágoas, não ter feridas para ir para o céu como santo. Não, tem um monte de santo que tinha um monte de mágoa, um monte de problema. E chegou no estado de santidade. Mas eles não se deixaram abater pelo problema. Eles não ficaram nocauteados. Eles fizeram diferença no mundo. Que é o que eu quero dizer para vocês hoje. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez, pensa nisso. A sua mágoa, a sua ferida, a sua fraqueza seja uma porta de entrada que Jesus tem para acessar o seu coração. Para te aproximar dele. Talvez com essa sensação, né, de impotência, você se ajoelhe e peça então a intervenção dele cada vez mais. Pense sobre isso. Jesus quer mais o seu coração do que a sua cura. As suas mágoas, as suas feridas, as suas fraquezas não determinam quem você é.
não determinam o seu valor. Você tem valor infinito aos olhos de Deus. Ah, Mateus, mas eu sou pecador. Todos somos. Não tem ninguém aqui que não seja. A própria palavra de Deus diz: se você diz que você não é pecador, então o Espírito não habita em você. Vamos parar de arrumar desculpa, gente. Vamos parar de arrumar subterfúgios para ficar nos culpando, nos agredindo, nos colocando para baixo. Existe uma mágoa? Existe. Mas ela não pode te roubar a alegria. Existe uma fraqueza envolvida? Existe. Mas ela não pode definir quem você é, o seu valor. Vou ler para vocês a última passagem de hoje. Ela está em 2 Coríntios. Vamos de novo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Olha aqui, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Paulo falando. Paulo, igual Pedro, tinha um monte de problema. Como eu falei para vocês, um monte de problema não define quem é o santo. O santo define depois o que ele vai fazer com a graça de Deus, o quanto ele vai dilatar o coração dele para a graça de Deus. Como fez Pedro, como fez São Paulo. E aqui já era Paulo falando, não era Saulo, antes de cair do cavalo. Né? Saulo caiu do cavalo, encontrou-se com Jesus, virou Paulo. Aqui quem está falando é São Paulo, tá bom? Já um homem convertido. Paulo diz o seguinte: para que eu não me inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Ele tinha um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? É uma fraqueza? É uma mágoa do passado? É alguma lembrança que ele tinha das mulheres e crianças que ele matou? Não sabemos. Ninguém sabe. Paulo só diz isso. Eu tinha um espinho na carne. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça. Pois, presta bem atenção agora, pois é na fraqueza que a minha graça manifesta todo o seu poder. Pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim. Paulo continua: e é por isso que eu me alegro nas minhas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições, angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco é que sou forte. Olha a frase de Paulo, gente. Olha que sabedoria. E está juntando com o que nós estamos falando aqui hoje. Eu estou aqui carimbando o que eu disse para vocês com outras palavras. Está escrito aqui na palavra de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 7 até o 10 aqui. Pois quando sou fraco é que então sou forte. Na sua fraqueza, com todas as suas mágoas, com todas as suas angústias, quando você se une ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, você faz comunhão com os santos que vivem na igreja, triunfante no céu, militante na terra e padecente no purgatório. Esse é o corpo místico de Cristo. Você é preenchido de glória. Você é preenchido de valor novamente, porque você agora faz parte do corpo de Cristo, glorificado, do corpo místico de Cristo. Você tem valor infinito. Essa é a mensagem, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Que o seu valor, ele não se perde nunca, mas é preciso de ter uma atitude, entenderam? Então, Mateus, espera aí um pouquinho. Tudo bem, eu já entendi uma coisa. Eu tenho valor,
Independente do que eu tenha feito, independente do que eu esteja quebrado, independente do que eu esteja despedaçado, eu tenho valor. Tenho. Beleza. Então eu posso ser santo, mesmo cheio de angústia, mesmo cheio de problemas? Pode. Tem vários santos que foram. Depois, se vocês quiserem, eu escrevo para vocês aqui. Um monte. Tá bom. Mas então me conta uma coisa. Por que é que eu preciso organizar a minha vida interior? Responde aí. Se eu posso ser santo, mesmo com ansiedade, mesmo com angústias, mesmo com mágoas, por que eu preciso então de fazer a minha parte e, sei lá, organizar meu interior? Para você desenvolver essa atitude de Paulo, meu irmão e minha irmã. Para que você não deixe isso roubar a sua paz. Para que essas feridas, essas angústias, essas fraquezas não te deixem nocauteado. Isso não pode dominar você. É diferente do período de luto, é diferente do período de dor. Dor é intrínseco da condição humana. Mas isso não pode te deixar na lona. Isso não pode roubar sua alegria. Porque Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. Você seja o ponto de referência no seu raio de atuação. Todas as pessoas que encontrarem você têm que sair mais alegres, têm que sair mais santas, têm que sair mais abastecidas do amor de Deus. Se você é capaz de fazer isso, se você é capaz de desenvolver essa atitude, então o seu papel está feito. Durma em paz. Agora, para desenvolver essa atitude, para você conseguir alegria apesar das angústias, para você conseguir superar a ansiedade, criar uma mente calma e serena, para poder ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que te rodeiam, para agir na prática, dar testemunho na prática, com a sua vida diária, o seu comportamento diariamente ser correspondente ao que o Evangelho ensina. Para você desenvolver essa atitude, então eu recomendo que você desenvolva o seu interior. E é disso que a gente fala aqui na Tenda São José. Tem muitos vídeos meus aí, muito conteúdo meu, porque eu estudo isso a fundo. Muito. Já fiz vários cursos. Vários e vários cursos. Eu invisto nisso, pessoal. Eu invisto tempo, eu invisto dinheiro, eu invisto todo o tempo vago que eu tenho, que vocês sabem que não é muito. Eu tenho 4 filhos, minha esposa está grávida, tenho uma profissão, trabalho de 8 a 5. E estou aqui falando para vocês essas coisas aí, ó, terça-feira de noite. Você, meu irmão, minha irmã, nasceu para fazer diferença no mundo. Não deixe que nada que te aconteceu, que teve a permissão de Deus, não deixe que isso roube a sua missão de levar alegria, de levar a luz, de levar esperança, de levar confiança, de levar entusiasmo. Com o seu interior ordenado, equilibrado, você pode ouvir o outro. Lima, pode falar, eu estou te ouvindo. Esther, pode falar que eu estou te ouvindo. Eu quero te ajudar. Você estende o braço para o outro. Ao ouvir, só de ouvir, às vezes sem dar conselho nenhum, só de ouvir, o outro fala para você o que está no interior dele, a mágoa dele, a ferida dele, a fraqueza dele. E só de falar, ele se cura. Só que hoje a gente está para o externo. A gente não quer aprofundar os relacionamentos. É tudo muito superficial. Tudo muito... Eu já falando sobre isso em outro episódio aqui das nossas lives. Se você ainda não viu, veja. Chama-se Relacionamentos. Eu recomendo que você veja. Então veja. Isso daí é uma atitude, é uma decisão sua. Bom, tudo bem, isso me aconteceu. Eu consigo resolver sozinho? Estou pedindo ajuda de Deus. Deus resolveu? Eu consigo resolver? Não, então eu preciso pedir ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Certo? Seja direção espiritual, seja terapia, seja curso, seja o que você quiser fazer, meu irmão. Mas se mexa. Vá em busca, mostra para Jesus, mostra para Deus que você tem a atitude de quem ora e vigia. De quem faz, reza e também faz a sua parte aqui na terra. Certo?
e deixe de fazer posição de vítima. Isso não vai te ajudar. A posição de vítima não vai te ajudar. Então, veja bem, Jesus deseja mais o seu coração do que a sua cura. Entregue agora todo o seu coração para Ele, todas as suas enfermidades. Isso não muda o seu valor, não muda o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer. E talvez essas enfermidades, essas mágoas, essas coisas que te aconteceram sejam maneiras, sejam portas de entrada por onde Jesus vai entrar no seu coração. Não permita que as mágoas, feridas, fraquezas te deixem nocauteado. Lute, lute, lute. Faça a sua parte. Reze, entregue e depois descanse. Essa atitude é a atitude de um interior ordenado. Por último, eu queria dizer para vocês uma coisa. Para você dormir com esse barulho que eu vou te falar agora. Eu vou só te falar e aí nós vamos fazer uma oração. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O corpo glorificado de Jesus, após a ressurreição, apresentava chagas, apresentava feridas abertas. O corpo glorificado de Jesus, após a ressurreição, apresentava feridas abertas. Glorificado. Tanto que Santo Tomé colocou o dedo na ferida dele. Isso diz para nós muita coisa. Muita coisa. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Isso pode te dizer, meu irmão, minha irmã, tenha paciência. Isso pode te dizer, meu irmão, minha irmã, as suas feridas podem ser sinais de glória eterna. Eu quero terminar com vocês fazendo uma oração. Queria que vocês, por um instante, fechassem os olhos agora. Deixe que só minha voz entre pelos seus ouvidos agora. Silencie o seu coração. Se acalme esse dia agitado, esse dia atribulado. Ouça a oração que eu vou fazer. Querido Senhor Jesus, por favor, venha e cure meu coração ferido e atormentado. Eu te peço que cure os tormentos que estão causando ansiedade em minha vida. Eu imploro, de uma maneira particular, que cure as fontes dos meus medos e dúvidas. Rezo para que entre em minha vida e cure os danos psicológicos que me atingiram na infância e os ferimentos que causaram ao longo da minha vida. Senhor Jesus, Tu conheces meus fardos. Eu os coloco no Teu coração de bom pastor. Eu imploro pelos méritos da grande ferida aberta em seu próprio coração, que cure as feridas que estão no meu, Senhor. Cure as minhas memórias, para que nada do que aconteceu comigo me faça continuar com dor e angústia, cheio de ansiedade, medo ou culpa. Cura, ó Senhor, todas aquelas feridas que têm sido a causa do mal, que está enraizado em minha vida. Eu quero perdoar todos aqueles que me ofenderam. Olhe para essas feridas internas que me tornam incapaz de perdoar, Jesus. O Senhor veio para perdoar os aflitos de coração. Cura então, Senhor, o meu coração ferido e atribulado. Cura, ó Jesus, todas aquelas feridas íntimas que são a raiz da minha dor física e emocional. Eu te ofereço o meu coração, Senhor. Aceita-o, purifica-o e dá-me os sentimentos do seu divino coração, Jesus. Cure-me, ó Senhor, da dor causada pela morte dos meus entes queridos. Conceda-me recuperar a paz e a alegria, por saber que Tu és a ressurreição e a vida. Faça-me uma testemunha autêntica da Sua ressurreição, da Sua vitória sobre o pecado e da morte, e da Sua presença amorosa entre todos os homens. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. Gostei muito de ter vocês aqui comigo hoje. Nossa Senhora da Confiança,
rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, ajuda-nos a curar as nossas feridas, a resgatar o nosso valor e a organizar o nosso interior, espiritualmente, materialmente, psicologicamente, de todas as feridas. Ajuda-nos, Padre Pio, a perdoar todos aqueles que nós temos que perdoar, inclusive a nós mesmos. Deus os abençoe. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, pessoal. Quinta-feira tem Força e Coragem, 6h17 da manhã. Não se esqueçam. E terça-feira que vem estaremos aqui de novo. Tchau. Deus abençoe.